Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de um assunto que está bem recente, está bem quente, que nada mais é do que a alteração do ITCMD em decorrência da reforma tributária. Como eu já tinha dito no meu vídeo anterior, a reforma tributária ela determina que os estados adotem o regime da progressividade para a alíquota do ITCMD. Então, em outras palavras, o que significa isso? Significa que, a depender do valor do patrimônio que for deixado de herança, aumenta, quanto maior o valor dessa herança, mais alta será a alíquota. Então, essa alíquota vai ser progressiva. Então, vamos só título de exemplo, porque a gente não tem ainda esses valores, né? Até porque cada estado vai fazer sua própria legislação, né, com relação ao ITCMD, mas só para dar um exemplo, se uma família vai receber, se os herdeiros vão receber um patrimônio de R$ 1 milhão, então seria uma alíquota de 2%. Ah, mas se for R$ 3 milhões, aí já seria uma alíquota de 4%. E assim sucessivamente até chegar e atingir o teto de 8%. Tá? O que está acontecendo? Por conta da reforma tributária, os estados vão ter que se adequar. E o teto dos 8% ele vai ser aplicado para praticamente, acredito que em todos os estados, porque é um limite, é um teto já aprovado. A alíquota do ITCMD ela já está autorizada a chegar a 8%. Então, se a gente for pensar na fome arrecadatória dos estados, até porque em decorrência da reforma tributária os estados perderam a arrecadação para a União, os estados, sem dúvida alguma, vão tentar abocanhar os 8%. Eles vão fazer de tudo para chegar nesse teto de forma mais arrecadatória possível. Né? O ITCMD ele tem um histórico de ser um imposto, é, não um foco arrecadatório. Né? Ele, lógico que ele é arrecadatório, como qualquer tributo, mas não é o foco dele. O ICMS seria o imposto que o Estado sempre foi a menina dos olhos de todos os estados da federação. Mas como teve todo uma alteração tributária em decorrência da reforma, o ITCMD acaba ganhando protagonismo, né? E acaba sendo agora a nova menina dos olhos dos estados. Então, com certeza, os estados vão chegar com fome aí no contribuinte e vão tentar cobrar os 8%. Vamos abrir um parênteses aqui. Parênteses não, né? Isso aqui seria aspas. Vamos abrir um parênteses aqui. É, já há em Brasília, tá? Inclusive tem notícias, basta dar um Google, já há em Brasília um movimento para que a alíquota do ITCMD seja mais próxima dos países desenvolvidos. Então, a gente vê aí, acho que o Japão, se não me engano, é 40%, 50% de imposto de herança, né? Então, lá em Brasília, sob esse argumento de que no Brasil seria barato o ITCMD, eles já ventilam uma votação para aumentar essa alíquota que hoje já é 8%, até 8%, dizem que vão tentar aumentar para 16% ou até 21%. Gente, 8% já é muito. É muito. O impacto é brutal. 4% hoje o impacto já é brutal. Se a gente pensar em 20%, 16%, praticamente inviabiliza um inventário. Tá? Só para a gente dar um exemplo aqui para ficar fácil de visualizar. Se uma família, se um pai de família falece, ele deixa um imóvel, de um bom imóvel, um imóvel de R$ 3 milhões. Um exemplo. Quando ele falece, então a família tem que abrir o inventário para partilhar esse bem para os herdeiros. O ITCMD de 4%, ele vai atingir um valor de R$ 240 mil. Só que não é só o ITCMD que incide no inventário. Você vai ter custas de cartório de notas ou cartório de rede de imóvel, custas processuais, se não for um inventário extrajudicial, vai ter que ser processual, vai ter que ser judicial. Você vai ter honorários advocatícios, que eles podem girar em torno de 4 até 6% do monte mor, ou seja, do valor total do patrimônio da família. Então, se a gente somar todas essas despesas com o ITCMD, é, um patrimônio de 3 milhões de reais ele pode atingir aí uma despesa para a família de mais de R$ 400 mil. Aí eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, a sua família, se acontecesse uma situação assim na sua família, vocês teriam mais de R$ 400 mil ou R$ 400 mil para pagar numa tacada só? É difícil. É uma minoria que teria condição de arcar sem ter que se desfazer de nada. Então, o que acaba acontecendo na prática? Ou a família não faz o inventário, como é a gigante maioria no Brasil, né? A quantidade de imóvel irregular é absurda. Ou a família se desfaz do bem que receberia para poder pagar o inventário, pagar os impostos. Então ela pegaria esse imóvel de 3 milhões, venderia correndo, porque ainda tem o prazo de inventário de 60 dias. Então ela teria que se sujeitar a um deságio para poder pagar, ou seja, ela perderia já valor no deságio, perderia valor para pagar imposto. Então, a conta não fica lá, o prejuízo não fica só nesses 400 mil, ficaria muito mais, muito maior. Acho que atingiria ali, chegaria até R$ 1 milhão, se a gente considerar ainda o ganho de capital. Então, resumindo, 8% já é um absurdo e se chegar a 20%, então nem se fala. Quais são as soluções? A gente está aqui para trazer solução, né? O operador do direito ele tem como uma das principais características buscar soluções e caminhos para os clientes. A gente trabalha aqui no escritório com um holding, né? Faz planejamento patrimonial com o objetivo principal de fugir do inventário. Né? Se você tira o imóvel do CPF e coloca esse imóvel dentro de um CNPJ, não,
a depender das cotas, de como vão ficar essas cotas, que a gente aqui no escritório a gente coloca na mão dos filhos desse patriarca. Então, vindo a falecer o patriarca, não há que se falar em inventário. Ah, mas e se falecer o filho, o herdeiro, né? Então aí a gente coloca, faz uma cláusula de reversão e as cotas que sim, que é lá do herdeiro que veio a falecer voltam para o patriarca, ele pode distribuir isso de outra forma. Tá? Então, fazendo o planejamento patrimonial, a gente consegue evitar o pagamento absurdo do ITCMD, tá, pessoal? Aí vem uma segunda dúvida que é muito comum aqui, fazem direto a pergunta: ah, mas e o ITBI? Gente, o ITBI, para quem não sabe, o ITBI ele incide na alienação de bens imóveis. Então, quando o bem sai do CPF e entra na pessoa jurídica, em tese, sim, haveria a incidência do ITBI. O que, que acontece? Na Constituição Federal, no artigo 156, existe uma previsão de que o proprietário do bem, integralizando esse imóvel numa empresa, estaria, é, estaria afastada a incidência tributária. Portanto, não haveria incidência do ITBI. Isso é uma matéria extremamente controvertida no Brasil inteiro. Cada município trata esse assunto de uma forma, tá? Mas o que diz a legislação, o que diz a Constituição Federal é que o patriarca, colocando o bem dele dentro de uma empresa, ele não tem que pagar imposto, tá? É isso que está escrito na Constituição Federal. Esse assunto está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, mas ainda não foi. Então a gente ainda está lá nessa insegurança jurídica com alguns municípios tentando cobrar, outros aceitando a imunidade, tá? Bom, dito isso, o que que acontece? O que que vem acontecendo esses dias aí com relação a essa mudança iminente do ITCMD nos estados? Houve, então, uma grande euforia e corre-corre das pessoas para fazer o planejamento patrimonial quanto antes da nova alíquota. Então, em São Paulo, hoje a alíquota é 4%, aqui no Paraná é 4%, mas é questão de tempo. Existe já no Paraná o PL 730, que já está para se adequar à progressividade e atingir os 8% da alíquota do TCMD. E em São Paulo também. Em São Paulo, o projeto. Qual que é o nome qual que é o número do projeto? Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado. Hum, o projeto de São Paulo. Ixi, calma aí. É, bom, não estou achando, mas também não vem ao caso, porque tem um projeto. Não vem ao caso o número do projeto, mas o projeto está aí, está para ser votado. Ele seria votado no ano passado, no final do ano, foi retirado de pauta, mas sem dúvida alguma ele vai voltar para a discussão, porque, querendo ou não, a reforma tributária determina que os estados adotem o regime da progressividade. Ah, tá aqui, ó, o PL 7 de 2024, 7/24. Tá? Então, pessoal, esse vídeo é para trazer alguns elementos da alteração do ITCMD, é, qual seria a saída jurídica. Então, a saída jurídica para ficar, para não sofrer esse impacto seria o planejamento patrimonial por meio de holding. Para quem não sabe, holding é uma empresa que controla os bens, ela fica com os bens, ela seria a proprietária dos bens e a família seria a proprietária das cotas dessa empresa. Tá? Claro que isso é feito de uma forma extremamente técnica, né? Existem vários instrumentos para dar segurança para a família, então tem acordo de sócios, tem contrato social, tem uma série de cautelas que têm que ser adotadas, mas mas agora finalizando mesmo, é uma medida que tem que ser adotada, a gente está sugerindo para todos os clientes que seja adotado o quanto antes. Tá? Vou ficar por aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão com relação ao planejamento patrimonial, deixa aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Segue a gente lá no perfil do Instagram e vamos se falando, tá bom? Obrigado, um forte abraço, estamos juntos.